Horas mais 5 minutinhos, tarde desta quinta-feira, a gente vai conversar com a psicóloga Lucimara Rosa Ribeiro de Paula e a gente vai falar a respeito de um problema, né, que não atinge as pessoas só durante a pandemia da Covid-19, mas também é um problema que pode, né, acometer as pessoas em sua vida a qualquer momento, né, é o negacionismo. Vamos então fazer o contato aqui, dar as boas-vindas para a Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, psicóloga. Doutora Lucimara, boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Notícias. E vamos falar, né, sobre esse assunto que chama muito a atenção. Chama bastante. E é o fato, né, é o fato das pessoas ainda conseguirem, né, estamos a um pé. A que pé estamos, não é verdade? E ainda as pessoas continuam negando da existência dessa doença, né? Sim. Que está aí, né? Que componentes do ponto de vista psicológico a doutora poderia ressaltar para a gente a respeito desse negacionismo? Não só a respeito da Covid-19, que é um problema aí que está à vista de todo mundo, né? Mas, por exemplo, uma mãe que não enxerga que o filho está usando drogas, uma mulher que não se nega, né, a ver que o marido é uma pessoa ali que não é bacana com ela, ou que não está feliz no emprego e tudo mais. O negacionismo está presente nos mais variados âmbitos da vida, né? Que componentes psicológicos a senhora pode destacar para a gente a respeito do negacionismo? Certo. Do ponto de vista psicológico, né, Bruna, a psicologia, ela diz, né, ela nos explica que o indivíduo, para ele se proteger de uma situação, de um problema que ele está vendo, que está causando ameaça para ele, para a integridade dele, que está causando angústia, ao invés da pessoa lidar com aquela situação, com aquela realidade, né, na qual está imposta na frente dela, ela prefere, dentro do seu mundo psicológico, se utilizar de mecanismos de defesa. Né? A psicanálise contribuiu muito, né, com a psicologia sobre a teoria dos mecanismos de defesa. Sim. E através disso a gente consegue entender, do ponto de vista da psicologia, por que a pessoa não lida com a realidade dela, né? Na verdade, ela não está conseguindo, ela não está conseguindo de fato lidar com aquela realidade concreta. Então, talvez, né, no mundo psicológico dela fica mais fácil, fica mais conveniente ela se proteger através dos mecanismos psíquicos, né, puramente psíquicos. Certo. Daí a gente pode também entender o quê? Que nesses mecanismos, nessas estratégias de defesa mesmo, né, os quais a pessoa utiliza diante de situações ameaçadoras, o que ela faz? Ela se esquiva, né? Ela se esquiva daquela realidade concreta e isso, né, que a gente está colocando não só para o problema da situação atual de pandemia de coronavírus, né? A gente pode pensar nessas estratégias psicológicas em vários problemas da vida da pessoa, né? Como você bem colocou, uma mãe que não sabe lidar, uma mãe que faz vista grossa, né? De repente para o filho que está sofrendo de drogadicção. Então, assim, do ponto de vista comum, a gente pode pensar, né? Nossa, essa mãe está fazendo vista grossa, não está olhando, mas no mundo psíquico dela, ela está ali tentando se defender de uma situação, né, que está instalada, né, dentro do ambiente dela e que ela definitivamente não está conseguindo trabalhar com aquilo, lidar da melhor forma possível. E de que forma que o medo contribui para este negacionismo? Trata-se de medo ou é de um receio de encarar a realidade como é que é? Tem uma outra questão também, às vezes da pessoa não ter a força suficiente para enfrentar determinada situação. O que a gente pode... Isso tudo a gente está falando aqui sem colocar juízo de valor, né?
Sim, sim. Mas a pessoa é um sinal de uma fraqueza psicológica dela, é um sinal de medo. É, o que a gente pode colocar dentro aí desta equação, né, para a gente poder entender um pouco desse comportamento de negacionismo? Sim, na verdade, né, cada varia de pessoa para pessoa, varia de indivíduo para indivíduo, mas são N motivos, né, que nós podemos imaginar que faz com que a pessoa prefira utilizar os mecanismos de defesa, né, psiquicamente falando, ao invés de lidar com aquela situação, problema. Quais os motivos, né? Como você bem mencionou, medo, receio, muitas vezes a pessoa, né, uma mãe, por exemplo, né, com um filho que sofra de drogadicção, ela percebe, ela vê, né, os sinais do problema, só que ela prefere achar que aquilo é coisa da cabeça dela, ou se vai passar logo. Então, nesse momento, a gente já pode imaginar, né, porque assim, né, a psicologia, ela fala dos mecanismos de defesa. E são inúmeros, Bruno, né? Eu poderia falar para você aqui dos 15, né, que eu acho que tem, né? Mas como a gente não tem tempo, né, para isso, eu separei alguns aqui que eu acho que são bem assim, fáceis da gente até identificar, né, no nosso dia a dia. A questão da negação, né, por exemplo. Para essa situação de pandemia, né, a qual a humanidade está atravessando. As pessoas, né, talvez a gente possa até pensar num psicológico coletivo, né, de repente, mas o que acontece é que o indivíduo, ele prefere negar, tá bom? Ele prefere negar que está acontecendo alguma coisa, ele prefere negar que existe uma doença, ao invés de encarar o fato, né? Agora, assim, no plano, né, numa psicoterapia, a pessoa, ela traz isso para nós, e aí, como profissional, né, a gente tenta orientar, né, junto com aquela pessoa, que talvez seria bem mais fácil, né, ela lidar com a realidade, né, com a situação, problema, de modo a caminhar por um caminho da solução, né, um tanto satisfatório, do que ficar na negação. Por quê? Porque a partir do momento, né, a negação é um mecanismo de defesa, tá? De vários, né, que nós temos. Mas assim, negando o problema, o que vai acontecer, né? O indivíduo vai ficar dando volta em círculos. E é um mecanismo de defesa totalmente ineficaz. Então ele vai ficar num círculo vicioso, dando volta em círculos, e não vai resolver o problema dele. Certo. No caso específico da Covid-19, essas pessoas em negação, elas tendem a se juntar com outras pessoas que têm afinidade ali de também estar em negação e também abraçar algumas boias que surgem pelo caminho das fake news? Na questão, a negação, né, perante a Covid-19, a gente pode pensar diversos comportamentos, né, que fazem com que a pessoa continue negando, né, a existência do coronavírus, né? E ainda mais o tempo está passando, os meses estão se passando, na verdade já estamos quase no meio do ano. Sim. E mesmo assim a gente vê, né, pessoas, né, através dos comportamentos dela, a gente vê as pessoas de alguma forma negando a existência da doença, né? Então vamos supor, só o fato de né, de nós irmos a uma farmácia, ou, né, um supermercado, né, e ver pessoas utilizando a máscara de maneira incorreta, é uma maneira, né, de nós interpretarmos aquele comportamento como sendo de negação, né? E, por exemplo, né, uma pessoa não está usando máscara, e 3, 4 estão usando, né? Vamos supor, num determinado lugar. Aí ela pensa, ela pode muito bem tentar negando também a questão da doença. Ela pode estar muito bem pensando no mundo psicológico dela, né?
nossa, que só eu que sou, tipo assim, todo mundo pode ficar doente, menos eu. A pessoa, ela cria essa fantasia, né? A fantasia também é um outro mecanismo de defesa, né, da psique do ser humano. Ele pode fantasiar a questão de que ele não fica doente. Ele é um ser humano diferente, ele é um ser humano especial, né, que difere dos demais. Então, assim, qualquer um pode ficar doente, menos eu não fico. Né? Então, busca um discurso ali de que a pessoa tem uma certa imunidade ao problema, né? Sim, ela pensa que é imune a tudo. Né? Ela pensa, eu sou, sei lá, né? De repente, num pensamento, né, mais regredido, né? Sim. A pessoa, ela pensa que é o super-herói, que tem superpoderes, né? E que não vai ficar doente, né? Sim. E que todo mundo pode ficar, né? E isso que a gente está colocando agora vale, né? É um pensamento, é um mecanismo, né, de defesa, né? Que, se a gente for pensar bem, vale para qualquer problema da vida, não é verdade? Para qualquer problema, para qualquer situação problemática da vida do ser humano, né? Vamos supor uma outra situação assim, só para a gente exemplificar. É natural, né? Os filhos perderem seus pais ou vice-versa, né? Eu mesma, de repente, já me encontrei numa situação assim, né? Nos meus pensamentos, na minha mentalidade. De repente eu pensar, todo mundo perde o pai e a mãe, menos eu não vou perder. Você entende? Então é uma fantasia que a gente cria, né? Dentro da nossa psique, na verdade? Porque, de repente, não é algo que a pessoa vai conseguir digerir naquele momento, né? É algo que ela consiga encarar naquele momento, né? Sim, no caso da perda de um ente querido, fatalmente a gente vai ter que lidar com esse problema cedo ou tarde, né? Sim, cedo ou tarde. Então, a gente fala, né, dos mecanismos de defesa, mas assim, não necessariamente a gente precisa pensar que seja algo patológico, doença mental, não. Existem os mecanismos de defesa realmente ineficazes, né, que é a questão da negação, da fantasia, e tem também aqueles mecanismos de defesa que a gente utiliza, né, dentro da nossa psique, que são eficazes, né, que de repente, um exemplo, né, pequeno, só para a gente entender. Eu estou com muita energia negativa dentro de mim, muita. Então, o que eu vou fazer? Qual o mecanismo de defesa, né, mental que eu posso utilizar para poder lidar com essa energia negativa que eu estou sentindo, né? Eu posso fazer uma obra de arte, né? Posso pintar quadros, posso... eu mesma, né, gosto muito de mexer com artesanato, então muitas vezes a gente está naquela tensão, né? Algo, né? Uma energia muito negativa, né? Que de repente que esteja instalado dentro de você, né? Então, a partir do momento que você sublima essa energia negativa, que é em atividade de artes plásticas, né? Por exemplo, você vai estar se defendendo de algo de dentro de você de forma positiva. Certo. Você entendeu? Você consegue trabalhar isso, né? Agora sim, de forma positiva. Sim. Agora uma outra problemática que a gente percebe também, vendo notícias e tudo mais, também lidando aí no dia a dia com as pessoas, tem a questão de diminuir a importância da morte, ou então a mortalidade e a finitude da vida. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo até para os ouvintes também entenderem, né? Sim. A questão é a seguinte: o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas 100 mil pessoas podem morrer de Covid-19. Aí, dependendo da linha de argumentação da pessoa, a pessoa tenta diminuir esse número pelo todo. Mas 100 mil em 200 milhões de habitantes não é um número grande, é um número bastante pequeno, né?
Ou então fazendo outras comparações. Olha só, em acidente de carro morre mais do que isso todos os anos. Também é um tipo de comparação que a gente acaba se deparando. Em que tipo de aspectos psicológicos a senhora poderia comentar para a gente dessa questão de banalização da morte? Né? Porque no fundo cada vida importa, né? Mas parece que usando algumas determinadas linhas de argumentação, parece que esse mote de cada vida importa, parece que é meio abandonado por algumas pessoas. Eu gostaria de entender um pouco isso. Sim, eu entendi. Eu penso, né, Bruno, que não podemos menosprezar, não podemos deixar de dar a devida importância para os grandes números de mortes que estão acontecendo, né? Que nem, por exemplo, o epicentro da pandemia, eu acho que é São Paulo, né? Sim, se eu não São me Paulo. engano, né? É São Paulo, então. Então, nós estamos aqui em Tatuí, ou seja, não devemos de forma nenhuma menosprezar, né? Fazer pouco caso, né? Dos números que estão surgindo, que já tem lá em São Paulo. Não podemos. Certo. E agora é claro que assim realmente, né, é uma questão de equilíbrio psicológico, que andando pelas ruas aqui em Tatuí, né, um exemplo, a gente parece que não está vendo muito isso, né? Diante do comportamento das pessoas, parece que a gente não está vendo tanta maturidade, né, por parte das pessoas sobre a questão da proteção, não é verdade? Algumas então, pessoas assim, ainda erram, né? Sim, boa parte, né? Não vamos generalizar, claro que não, mas assim, andando pelas ruas, né? Porque é uma coisa que está a olho nu, não é verdade? Está para qualquer um ver, né? A gente sai na rua, a gente sai porque precisa, não é mesmo? Eu saio porque eu trabalho na saúde, então eu tenho que ir todos os dias. Daí tem que fazer uma coisa e outra, então a gente sai mesmo, né? Meu esposo eu já prefiro que fique em casa. Por quê? Porque ele tem bronquite, né? E tal, então eu falo para ele fica direitinho, né? Fica em casa, daí quem tiver que sair para fazer alguma coisa sou eu, né? Então, só que toda essa dinâmica, né, do nosso dia a dia, né, tem que ser realizada de forma sensata, de forma equilibrada mesmo, né? E andando pelas ruas, né, daqui de Tatuí, né, até Itapetininga, né, nossa cidade vizinha, né, que eu sou de lá, a gente não vê um tanto quanto, a gente não vê maturidade, não vê tanta maturidade no comportamento das pessoas, né? E tudo isso é importante. Por quê? Porque é uma coisa de antecipar, se a gente toma um comportamento responsável agora, o que nós estaremos fazendo? Né? Um outro mecanismo de defesa, só que esse é um mecanismo de defesa eficaz. O que nós estaremos fazendo? Nós estaremos... a gente antecipa as coisas, então como que se diz? É uma atitude preventiva. Né? A partir do momento que você antecipa o problema, você vai tomar comportamentos preventivos. Né? E é claro que tudo isso com equilíbrio mesmo, né? De forma saudável, não de forma ansiosa, né? Porque tem muitos ansiosos, né? Que a gente sabe que são muito precipitados, precipita tudo, né? A pessoa que fica precipitando demais da conta, ela não vive o presente, né? Ela vive a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, né? Vai sofrendo por antecipação. Ela fica sofrendo por antecipação, justamente, né? Um quadro de extrema ansiedade é viver por antecipação. Só que assim, agora, nesse momento, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando da antecipação de modo que a gente possa fazer disso uma coisa saudável. Uma atitude, né? Positiva. Para que a gente realmente, justamente, tenha o comportamento positivo e assertivo, de modo a evitar números grandes, como está tendo lá em São Paulo. Você entendeu? E entender também que cada ação nossa também repercute na nossa sociedade. Precisa ter um sentimento de grupo, né? Mas, sem dúvida alguma, nós estamos falando de uma pandemia, não é mesmo? Inclusive, a pessoa, né, a pessoa assintomática, ela não tem sintoma. Aí ela faz um teste e dá positivo. Só que mesmo assim, ela continua passeando pelas ruas, ela,
né? Vai visitar os parentes, os amigos, enfim, né? Aí entra o que você colocou, a responsabilidade, né? A pandemia é uma doença, né, que afeta a sociedade toda, né, porque vai passando de um para o outro, e a partir do momento que a pessoa que já sabe que está infectada não ficar reclusa, né, dentro da casa dela, né, aí continuar andando por aí passeando, o que ela vai fazer? Ela vai estar passando a doença para as pessoas, né? Certo. Na pior das vezes vai passando e não sabe, né? Passa a doença ou não sabe, ou de repente sabe que está doente, mas eu estou bem, eu estou ótima, então está tudo certo. Desacredita, não é assim. Né? Desacredita, justamente. Lucimara, muito obrigado pela sua participação. Tem algum recado que você queira deixar aqui para os ouvintes da Notícias, uma mensagem? Fica à vontade. Para nós finalizarmos, né, Bruno, eu gostaria de falar para as pessoas, né, que é muito importante, né, nós percebermos, além dos nossos comportamentos aparentes, né, o que está por trás, né, do modo como a gente se comporta no dia a dia. Os mecanismos de defesa que estão na nossa psique, né? Então, se de repente a pessoa estiver se identificando, né, com alguns desses mecanismos que a gente disse, né, negação, né, fantasia, negação não só da problemática atual, né, de pandemia, mas de qualquer situação, problema da vida dela, né? Se de repente a pessoa estiver se identificando na questão da negação, da fantasia, da compensação, enfim, né, que procure um psicólogo, né, porque ali no trabalho com o psicólogo no consultório, a gente vai conversar, vai ver por que esse mecanismo surgiu, por que esse mecanismo apareceu, né, qual é a função ali que está, qual é o prejuízo que a pessoa está tendo, né, por causa dos entraves, né, que estão na cabeça dela, né. Então, a minha mensagem é essa, né, que pense realmente, né, vamos pensar, vamos refletir, não só na nossa vida pessoal, né, intrapessoal, mas também na nossa vida interpessoal, porque diante dessa situação, né, de pandemia de coronavírus, nós temos que pensar não só em nós, mas nas nossas relações sociais como um todo, né, porque a gente sabe que é uma doença que ainda não tem vacina, não tem uma cura, não tem nada cientificamente comprovado, né? Sim. Então a gente tem que ter, muito mais que uma consciência individual, né? As pessoas precisam refletir na consciência coletiva, é uma consciência coletiva, né? De cuidado. Na coletividade, né? Justamente, é uma coisa é o respeito e a solidariedade para com o coletivo, né? Porque hoje foi o fulano, foi o cicrano, daqui a pouco esses números de repente se tornam nomes conhecidos por nós, não é mesmo? E às vezes a pessoa vai cair a ficha dela quando precisar ligar para dar uns pêsames para algum conhecido, né? Ou para dar notícia para alguém, né? Lamentavelmente. Será que tem que chegar nessa situação, né? Tomara Será que não, tem né? que chegar assim? Tomara que Na não. verdade, então é esse o convite, né, que a gente faz às pessoas, né? Nós da área da saúde, enfim, todos os profissionais da linha de frente, né, Bruno? Você aí todos os dias, né, conosco, né? Passando as informações, as notícias. É esse convite, né, que a gente faz para as pessoas. Vamos pensar, vamos refletir, vamos tentar, né, enxergar a realidade, né, dos problemas da vida, né, seja qual ela for, e na dificuldade, né, de entrar em contato com essa realidade, né, procura o psicólogo, né, da sua preferência, né. Nós estamos no posto de saúde, né, a gente está... Na rede pública, daqui da cidade mesmo, né? Sim, né, a nossa prefeitura, ela dá um suporte muito bom, né, de atendimento, tratamento psicológico, né, para todas as pessoas, né, a gente procura atender todo mundo, ajudar todo mundo, né, da melhor forma possível, né, com as ferramentas que a gente tem, né, a gente procura, sim, né, dar o suporte para todo mundo, né, a pessoa pode ir
né? O tatuiano pode ir no posto de saúde. Se lá não tiver o profissional, né, com certeza eles vão indicar, né, no bairro mais próximo da cidade dela. O que não pode é ficar sofrendo em círculo, né, e fazer com que outras pessoas que estão ao redor dela sofram também. Certo, maravilha. Fica então a dica. Lucimara, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez, tá? Pela acolhida, e qualquer coisa, qualquer assunto importante, né, que a gente possa estar aí, né, conversando e ajudando, entre em contato conosco, tá? Estamos aqui para servir mesmo, tá bom? Sem dúvida alguma. Muito obrigado. Eu conversei com a psicóloga Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, psicóloga da rede pública daqui da cidade de Tatuí. Agora são 3 horas e 31 minutos.